Olá, aqui é o Gustavo e seja bem-vindo ao segundo vídeo da série Como Ser Aprovado em Concursos. Nesse vídeo vamos aprofundar a técnica de como fazer revisão. Essa técnica faz parte de um guia prático que eu criei, o Método 365, um curso 100% online. Mas antes de aprofundar, gostaria de agradecer todas as mensagens que tivemos no primeiro vídeo da série e eu li pessoalmente cada uma delas e pude interagir com todos os alunos que reservaram um tempo para poder falar comigo. E uma coisa, você chegou agora e ainda não assistiu ao primeiro vídeo da série, eu recomendo fortemente que você assista a esse vídeo. O link dele está aqui na descrição, abaixo desse vídeo, então corre lá. No vídeo anterior eu falei sobre os 3 pilares da aprovação. A importância de estudar a legislação, pois cerca de 70% das questões da sua prova exigirá o domínio da chamada lei seca. Falamos também sobre a importância de fazer exercício para você poder testar o conhecimento e a necessidade de aprofundar o tópico que já foi estudado, bem como a revisão por meio de questões. E comentamos sobre as revisões que devem ser estrategicamente posicionadas para que você possa chegar na sua prova com 100% de retenção daquilo que foi estudado. Mas uma pergunta que pode surgir é a seguinte: eu já estudo para concursos há um tempo, já tenho uma rotina de estudos. Será que esse método é para mim? Se essa for a sua situação, eu tenho uma boa notícia para você. O método é aplicável em qualquer momento que você esteja. Por quê? Por ser prático, você vai utilizar o conteúdo que você já possui e vai apenas aplicá-lo na etapa que se encontrar nos seus estudos. Normalmente, no jeito tradicional, os concursantes demoram de 1 a 2 anos para começar a entender como fazer as provas e como estudar com mais eficácia. Então, somados mais 1 a 2 anos para que as aprovações comecem a acontecer. Ao utilizar o método 365, esse tempo será reduzido drasticamente. Sendo bem sincero, a forma como você está estudando agora realmente tem levado você a atingir notas para concorrer às vagas dos concursos públicos? Bom, eu preciso deixar uma questão bem clara para você. O método 365 não é uma fórmula mágica que vai dar a sua aprovação no concurso da noite para o dia. Para ser bem sincero, eu não acredito nisso e tenho certeza que você também não. O método 365 é um guia prático de estratégias que precisam ser aplicadas nos seus estudos. O resultado dependerá de você. Agora que isso ficou bem claro, vou te contar algo importante. Lembra da história que eu te contei quando eu ajudava meu pai na loja de frango? Pois é, não te contei que ali eu aprendi uma das maiores lições da minha vida? Dedicação sem estratégia gera muito desgaste. A loja de frango que meu pai montou era o sonho dele. Mas por mais que meu pai trabalhasse muito, ele foi até o seu limite, mas não deu certo. E depois de um tempo a loja teve que ser fechada. Isso também aconteceu anos depois, quando eu estava para concursos públicos. No começo, meu estudo era intenso, mas desorganizado. Se eu tivesse desde o início começado a estudar da forma como sei hoje, era bem provável que eu não tivesse colecionado algumas experiências desmotivadoras e teria alcançado muito mais rápido meus objetivos. E quem hoje não quer ganhar tempo? Nessa época eu até tive contato com maneiras de melhorar meus estudos e até aprendi com algumas delas. Mas o fato é que eu não tive resultado tão rápido quanto ao que ensino no método 365. Algumas pessoas me perguntam por que eu ainda permaneço sendo professor e também a me disponibilizar a criar métodos para que outros passem em concursos públicos. Acontece que esse sempre foi o meu objetivo, ensinar aos outros a maneira de como eles vão conseguir chegar mais rápido ao resultado que cheguei, que é ser aprovado em concursos públicos. Porque não é sobre dinheiro, é sobre o fato de que eu tenho a possibilidade de encurtar seu tempo de espera até a aprovação. Isso é uma missão para mim. E quem me conhece sabe que ensinar faz parte da minha vida. Olá, meu nome é Roselena, eu moro no Rio de Janeiro e eu estou aqui para contar um pouco da minha história. Eu sou formada em Administração de Empresas e Direito e eu comecei a estudar para concurso em 2015, para estudar de verdade mesmo. Em 2015 eu estava estudando e trabalhando. Eu sou advogada e trabalhava num escritório de advocacia. Como eu tenho uma doença chamada artrite reumatoide e na área privada as pessoas olham meio torto com isso, eu tinha que faltar algumas vezes para ir para médico, tive que me ausentar, tive que tirar uma licença e nessa última licença que eu tirei, 70 pessoas foram mandadas embora. Então eu estava nessa leva. E aí eu fiquei muito desesperada, porque eu estava desempregada e estava me recuperando dessas cirurgias.
e eu tinha que saber o que eu podia fazer. E eu resolvi fazer concurso. Eu achei na internet o GRAN, cursos online, e nesse GRAN Cursos Online eu conheci o professor Gustavo Scatolino, de Direito Administrativo, que foi um grande diferencial na minha vida para conseguir me organizar e estudar para concurso público. Eu falo organizar porque eu estava precisando muito passar. Ele me ensinou a forma de organizar o estudo, e estudar é aprender. Então, ler o material, ele me ensinou a fazer um material de resumo. Eu, pela organização de estudo dele, ler esse material todo que eu produzi antes da abertura do edital, e com a abertura do edital, que foi o grande diferencial, eu fiz questões e fiz a revisão, porque eu não revisava. Foi essa a grande diferença, revisão e questão. Pelas aulas e pelo todo ensinamento de direito administrativo, que eu levei esse ensinamento do direito administrativo, da forma como estudar, para as outras matérias, constitucional, processo penal, direito penal. Então eu logrei êxito tanto na prova de analista, que foi a minha melhor colocação na vida, na história da minha vida, e no MPU eu consegui em 5º lugar, aqui no Rio de Janeiro, e já no técnico, em 37º. Mas tinham 53 vagas para técnico, então eu passei, e esse é o recado que eu tenho que passar, para não desistir, porque com a persistência você consegue, e com organização também, organização e estratégia, você consegue passar. Por isso que lancei o método 365, para que pessoas de qualquer situação em que se encontrem, assim como eu, possam ter a oportunidade de realizar o sonho de ser aprovado em um concurso público. E com isso ter uma vida mais estável e poder passar mais tempo com a sua família, ter o seu reconhecimento profissional, ter o seu reconhecimento pessoal, ter a vida que você merece. E um passo para que isso aconteça é saber fazer as revisões. E é o que vamos aprofundar agora. No nosso vídeo anterior falamos sobre a teoria do filósofo alemão Hermann Ebbinghaus sobre a memorização. E foi falado que ao final de 30 dias você vai reter apenas de 5 a 3% daquilo que você assistiu ao final de uma aula. Imagina a matéria que é voltada para concurso que você vê cerca de 3, 4 meses antes da sua prova. Por isso que é importante você saber fazer as revisões. E eu chamo de revisões CML, revisão de curto, de médio, de longo prazo e revisões de véspera. Vamos aprender isso agora. Olha só então, essas revisões de curto, médio e longo prazo, elas são importantes porque quando você pega uma prova de concurso, você vai ter 40% das questões dessa prova são questões que estarão na sua memória, que eu chamo de memória de longo prazo. Sua memória de longo prazo. Essas questões, que vão gerar em torno de 40%, estão na memória de longo prazo. É aquela memória na qual você conhece a matéria, você já viu aquela matéria anteriormente e você pode até acertar essas questões, mesmo sem você lembrar detalhadamente da matéria. Só que se você acertar 40%, por mais que você acerte todas essas questões, isso não te garante a aprovação, já que hoje em dia, para ser aprovado em concurso, demandará você acertar, em média, 70%, 80%, talvez 90% da sua prova. Mas a memória de longo prazo é aquela que você já viu a matéria, você conhece, você consegue acertar a questão, mesmo que você não saiba detalhadamente o conteúdo daquela matéria, daquela questão. São questões, por exemplo, da seguinte forma, uma questão que fala assim para você: é caso de contratação direta quando tem uma situação emergencial. Você certamente vai se lembrar, vai conseguir associar, vai conseguir até raciocinar e acertar uma questão, marcando correta essa alternativa, que é caso de contratação direta em situações emergencial. Porque é razoável que em situação emergencial você não tenha a licitação e você possa ir direto para a contratação sem ter o procedimento licitatório. Você já estudou isso anteriormente, você vai conseguir raciocinar e vai te levar à compreensão de que seria sim razoável contratação direta naquela situação. Vai estar utilizando o seu conhecimento, memória de longo prazo. No entanto, a maioria das questões da sua prova estarão aqui, ó. Cerca de 60% das questões da sua prova estão na memória de curto prazo.
estão na memória de curto prazo, que é aquela memória que vai reter algumas informações que tem que ser uma retenção de forma precisa, clara e segura. São informações que você terá que se lembrar com segurança para poder acertar as questões. Por exemplo, uma questão que fala assim: é caso de dispensa de licitação quando houver situação de emergência, vedada a prorrogação do contrato e o contrato tem que ser concluído em até 180 dias. Olha a quantidade de informações que vem nessa questão. Nesse caso, não basta você saber que situação de emergência pode gerar contratação direta. Por quê? A questão começou afirmando que é caso de dispensa de licitação. Já fica uma dúvida, por quê? Isso é dispensa ou isso seria inexigibilidade da licitação? Já que para nós, do direito administrativo, são conceitos diferentes. Outra informação adicional, sendo vedada a prorrogação desse contrato. Eu posso prorrogar esse contrato ou não posso fazer a prorrogação? E outra questão que foi colocada nesse item de prova é que dizendo, devendo o contrato ser concluído em até 180 dias. A informação mais difícil de você acertar na prova é quando fala de prazos. Será que é realmente 180 dias? Será que são 30? Será que são 90 dias? Veja então nessa questão a quantidade de informações. E o que vai fazer você acertar essa questão é você realmente saber todos os detalhes que vão estar aqui, na memória de curto prazo. Mas, Gustavo, como que eu faço para realmente lembrar e conseguir acertar não só os 40% ali, que é a memória de longo prazo, memória que eu já vi a matéria um tempo atrás, eu consigo raciocinar e acertar a questão, e ainda acertar grande parte dessas questões aqui que vão estar junto com o meu raciocínio, ainda na memória de curto prazo, que são informações detalhadas sobre as matérias que eu estudei do meu edital. Como que eu faço para saber? Então, tem que saber fazer as revisões. E nós temos algumas formas de fazer a revisão. A revisão de curto prazo, revisão de curto prazo, revisão de médio prazo e a revisão de longo prazo. Essa revisão de curto prazo é aquela revisão que você faz durante a semana após ter visto o conteúdo estudado na semana. Então você vai se programar para você saber que dia você vai criar o seu ciclo de estudos, quando você começa a iniciar o ciclo, fechou o ciclo semanal das matérias que você viu, aí você vai se programar e vai tirar um período da semana para fazer a revisão. Vai pegar as anotações que você fez, vai revisar as anotações que você fez, de acordo com a prioridade de cada matéria. Vai começar a revisar o que é mais importante da matéria, o que é importante, o que é relevante e, ao final, o que é menos relevante. Então essa é a revisão semanal, ao final do seu ciclo semanal de estudos. Depois vem a revisão de médio prazo, que é uma revisão que você faz, pode ser a cada 15 ou a cada 30 dias. Vai analisar o que você viu nesse ciclo maior de estudos, de 15 a 30 dias, e vai tirar um dia, um período para fazer a revisão de médio prazo, o que você viu de 15 a 30 dias anteriormente. E depois tem a revisão, que é a revisão de longo prazo, na qual você pegará o seu ciclo maior de estudo, em média 3 meses atrás, e você vai se organizar e você vai tirar de 1 a 2 dias para você poder revisar tudo que você viu nos 3 meses anteriores daquele dia que você marcou para fazer a revisão de longo prazo. Muitas pessoas pensam, mas Scatolino, fazer revisão é perder tempo, vou deixar de estudar um dia para que eu possa fazer a revisão. Ao contrário, pessoal, revisão você vai estar fixando a matéria, vai estar realmente ali consolidando a informação que você já viu há um tempo atrás. Se você realmente não fizer revisão, é o estudo perdido. Estudo que você já aprendeu a matéria, mas você não revisa, você vai perder aquele conteúdo. A gente viu aqui, de acordo com o filósofo alemão Ebbinghaus, que ao final de 30 dias você só consegue reter de 5, talvez até 3% do que você viu numa aula que foi ministrada. Olha a quantidade de informações que a gente perde. Por isso é importante você fazer as suas revisões.
E olha só, pessoal, temos ainda uma outra revisão, que é a revisão diária, que ela inclusive vai te fornecer material para que você possa fazer a revisão de curto, de médio e de longo prazo. Revisão diária é aquela que você faz ao final do seu dia de estudos, antes de você dormir. Quando você vai dormir, você vai estar ali consolidando as informações que você viu durante aquele dia. Então você vai, durante o seu dia de estudos, vai pegar uma folha à parte, vai deixar ali do lado, e tudo que você está estudando, você vai tentar colocar em frases diretas, frases resumidas, diretas e objetivas, para você, ao final do dia, você fazer a revisão. E o ideal é que você tenha, ao final de um dia de estudos, talvez 1, 2, 3 folhas de anotações de tudo que você anotou que realmente é o mais importante para a sua prova. E você vai revisar ao final do dia. E esse material que você vai ter, que você vai fazer, e o material que você faz é o melhor material que tem, você vai aproveitar, vai organizar esse material, que ele vai ser usado para revisão de curto prazo, que é a revisão da semana, a revisão de médio prazo que você faz a cada 15 ou 30 dias e também vai usar na revisão de longo prazo. A sua revisão diária desse material que você faz, ela é muito importante. E temos ainda a chamada revisão de véspera. Essa revisão de véspera é a revisão que você vai fazer poucos dias antes da sua prova. Não só a revisão que você faz um dia antes, mas você faz alguns dias antes para você poder consolidar e ter tempo de separar um dia para revisar cada matéria. Então, revisão de véspera, você vai ter que fazer o quê? Você vai analisar o seu edital, vai já saber quantas matérias tem o seu edital e vai fazer a seguinte contagem. Vou pegar o dia da minha prova e vou separar o dia anterior para poder fazer revisão de véspera. Aí eu vou revisar todas as matérias naquele dia. E eu vou separar, além desse dia, eu vou separar ainda um dia para revisar cada matéria do concurso. Se você não tem um costume, se você não gosta de estudar na data realmente que antecede a prova, que é um dia antes, então programe essa sua revisão adicionando um dia a mais. Por exemplo, tem um dia do concurso, vai separar o dia anterior para você realmente talvez poder descansar, se for o seu caso, e vai separar o dia antecedente para fazer a revisão de véspera, onde vai rever toda a matéria naquele dia. E depois vai separar um dia para revisar cada matéria. Então essa é a revisão de véspera, um dia para cada matéria, depois um dia para todas as matérias do concurso que você vai prestar. E o ideal é que quando chega nessa revisão aqui, conforme eu expliquei para vocês, é você não estar preocupado mais em aprender conteúdo. Se você chegou nessa fase aqui que faltam poucos dias para a sua prova, é muito mais importante para a sua aprovação você já estar revisando o que você viu, revisando o que você já sabe, do que você deixar de fazer revisão e querer aprender conteúdo novo. A gente viu aqui que o estudo perdido é aquele que você não faz a revisão. Então, quando faltam em cerca de 10, de 8, de 5 dias para a sua prova, o mais importante é você priorizar as suas revisões. Para você poder resgatar várias informações que você sabe, que você aprendeu. Mas se você não revisar, você vai perder realmente aquela informação. Vai chegar na prova, você vai ler a questão e vai pensar, poxa, eu já vi essa matéria aqui. Eu lembro que eu estudei, mas eu não lembro detalhadamente como que estava no meu material. Eu não sei se é 30 dias, se são 90, se são 180. Eu não lembro se eu posso fazer a prorrogação do contrato, ou então que é vedada a prorrogação. Eu não lembro se esse caso aqui tem exceção ou se não tem exceção. E o que vai te dar com segurança, com certeza, todas essas informações é a revisão que você faz de véspera, onde você vai revisar as informações, vai armazenar mais uma vez na memória de curto prazo, vai fazer a prova, depois elas vão começar a desaparecer mais uma vez. E só quando você faz mais revisões é que elas voltam para a memória de curto prazo e você consegue usar na sua prova. Muitas pessoas me perguntam como funciona o método 365, como faz para poder participar da turma.
O Método 365 é um curso 100% online, onde eu ensino um passo a passo de como organizar os seus estudos para gerar melhores resultados na hora de fazer uma prova de concurso público. E essas técnicas, ao serem aplicadas na forma como eu ensino, não só vão potencializar os seus resultados, mas te dará condições de ser aprovado no prazo de 1 ano de estudos. E por que esse método é tão eficiente? Porque ele é baseado na minha experiência ao ser aprovado em concursos públicos, somados aos mais de 15 anos que tenho como professor em sala de aula, onde eu pude auxiliar milhares de alunos em suas aprovações. Bem, daqui a alguns dias eu vou abrir as inscrições para você que deseja aprender detalhadamente estratégias de estudo que levam à aprovação. Para finalizar, eu queria saber o que você achou do conteúdo desse vídeo. Você acredita que, com o que já falamos, daria para você ter um estudo mais eficiente? Deixe seu comentário aqui embaixo que eu ficarei muito feliz em receber. E no próximo vídeo vamos falar sobre todas as etapas que o concursando precisa passar até chegar à sua aprovação. Te vejo no próximo vídeo e até mais.